Descubra o poder da verdadeira liberdade, uma jornada transformadora pelo livro de Gálatas. Estruturar um estudo bíblico completo sobre o livro de Gálatas é uma tarefa enriquecedora e profunda, exigindo um olhar cuidadoso sobre os temas, contextos e mensagens contidas em cada capítulo. Gálatas é um livro fundamental do Novo Testamento, onde o apóstolo Paulo defende a fé cristã contra as práticas judaicas que estavam sendo impostas aos gentios convertidos. Aqui está uma estrutura básica que você pode seguir e expandir em seus estudos. Imagina só, lá vai o apóstolo Paulo, um cara que teve uma virada de chave tremenda na vida, escrevendo uma das cartas mais pauleiras do Novo Testamento. Estamos falando do livro de Gálatas, pessoal. Vamos mergulhar nessa história, entender quem escreveu, para quem, por quê, e por que a gente ainda dá tanta bola para esse texto hoje em dia. Quem escreveu, quando e por quê? Então, quem mandou a letra foi o próprio Paulo. O cara era um ex-perseguidor de cristãos que virou um dos maiores divulgadores do cristianismo depois de um encontro nada menos que extraordinário com Jesus. Ele escreveu essa carta lá pelos anos 48 a 55 depois de Cristo, mais ou menos. O público-alvo: as igrejas da Galácia, uma região na atual Turquia. Mas por que ele escreveu? Olha, as igrejas da Galácia estavam numa verdadeira sinuca de bico. Tinham uns sujeitos, conhecidos como judaizantes, que estavam dizendo que, para ser um bom cristão, você tinha que seguir um monte de regras judaicas, incluindo a circuncisão. Paulo, ao saber disso, pegou a pena e o pergaminho e disse: "Vamos conversar." Tema principal. Paulo escreveu para acertar as contas sobre o que realmente importa para ser salvo, a fé em Cristo. Segundo ele, não são as regrinhas ou as práticas da lei judaica que vão garantir seu lugar ao sol na eternidade, mas sim a fé que você tem em Jesus. Isso foi revolucionário. Paulo estava dizendo que, independente de você ser judeu, grego, rico, pobre, não importa, o que importa é acreditar em Cristo. Propósito e relevância. O propósito de Paulo era bem claro: ele queria que os gálatas se ligassem que a nova onda era a fé em Jesus, não a obediência cega a um monte de leis antigas. Ele estava preocupado que essa confusão toda estivesse afastando a galera da verdadeira mensagem do Evangelho. E por que isso é relevante para a gente hoje? Bom, porque a questão da fé versus obras continua super atual. A gente vive num mundo que adora uma performance, né? O que você faz é quase uma saudação. Paulo nos lembra que, quando se trata de salvação, o que realmente conta é a nossa fé, nosso relacionamento com Jesus, e não a lista de coisas boas que fazemos para tentar impressionar Deus ou os outros. Então, é isso aí. Gálatas nos joga no meio de uma discussão antiga, mas que nunca sai de moda: como a gente se conecta de verdade com Deus. E a resposta de Paulo, que ecoa até hoje, é: pela fé em Jesus. Tá a fim de entender mais sobre isso? Continua com a gente nesse rolê pelas páginas de Gálatas. Vamos mergulhar na primeira parte do estudo de Gálatas, onde Paulo entra com tudo, defendendo o evangelho que ele prega e sua posição como apóstolo. Imagina só a situação: Paulo tá lá, espalhando a boa nova de Jesus, quando de repente, algumas pessoas começam a questionar se o que ele está dizendo é mesmo verdade. E mais, questionam até se ele tem autoridade para falar essas coisas. Então, ele resolve colocar os pingos nos is. Gálatas 1, Paulo põe a carta na mesa. Aqui, Paulo começa sua carta aos Galatas com um cumprimento, mas não demora muito para entrar no que realmente importa. Ele fica espantado de ver como a galera tá rapidinho se desviando do caminho que ele tinha mostrado, indo atrás de outra versão do evangelho que, na verdade, nem é evangelho de verdade. Paulo fica tipo: gente, o que tá acontecendo aqui? Ele não perde tempo e já vai defendendo que o evangelho que ele prega não veio de estudos humanos ou de outra pessoa, mas diretamente de Jesus Cristo. Isso é como se ele dissesse: não estou aqui inventando coisas, é tudo diretamente da fonte. Gálatas 2, Paulo e os grandões da igreja. Paulo continua contando sobre uma viagem que ele fez a Jerusalém.
Ele foi lá conversar com os cabeças da igreja, tipo Pedro, Tiago e João, para garantir que todos estavam na mesma página sobre o Evangelho, especialmente quando se trata dos gentios, pessoas que não são judias. A questão é que tinha um pessoal insistindo que os gentios tinham que seguir um monte de regras judaicas para serem aceitos, o que ia totalmente contra o que Paulo estava ensinando. Ele conta também de um rolo que aconteceu com Pedro em Antioquia. Pedro estava de boa comendo com os gentios, até que chegou uma turma de Jerusalém, e Pedro, com medo de críticas, começou a se distanciar dos gentios. Paulo não deixou barato e confrontou Pedro na frente de todo mundo, dizendo que se ele, sendo judeu, vivia como os gentios e não seguindo a lei judaica à risca, não tinha direito de forçar os gentios a seguirem essas leis. Essa parte da carta é um verdadeiro show de Paulo defendendo a essência do Evangelho, que é a fé em Jesus Cristo, independente de seguir regrinhas e tradições. Ele quer deixar claro que o que realmente importa é a transformação que Jesus traz para a vida das pessoas, sem precisar se prender a um monte de regras antigas. E aí, que tal refletirmos sobre como às vezes podemos complicar as coisas, adicionando regras onde a fé em Jesus deveria ser suficiente? Vamos nessa jornada com Paulo e descobrir juntos a liberdade que o Evangelho oferece. Ei, espero que você esteja curtindo nosso mergulho profundo no estudo de Gálatas até agora. Se você está achando este estudo esclarecedor e edificante, por favor, dê um like no vídeo para nos apoiar. E se você ainda não se inscreveu, o que está esperando? Inscreva-se agora para não perder nenhum dos nossos estudos bíblicos futuros. Ah, e se você tem alguma reflexão ou pergunta até aqui, deixa pra gente nos comentários abaixo, adoramos ouvir o que você tem a dizer. E não esqueça de compartilhar esse estudo com amigos e familiares que também poderiam se beneficiar dele. Vamos espalhar juntos a boa palavra. Gálatas 3, a fé que justifica. Imagine Paulo sentado, bem sério, com uma caneta na mão, ou, bem, talvez uma pena, pronto para desabafar sobre algo que está pegando no pé dele. Ele começa falando com os Gálatas de um jeito bem direto, meio que perguntando: gente, o que aconteceu com vocês? Vocês começaram super bem, entendendo que a fé em Jesus é o que importa, e agora querem voltar atrás e achar que tem que seguir um monte de regras antigas para serem aceitos por Deus? Paulo então entra numa discussão meio profunda, mas a gente pode simplificar assim: ele está tentando mostrar que a verdadeira conexão com Deus não vem de seguir um montão de regras à risca, mas sim de acreditar e confiar em Jesus. Ele usa o exemplo de Abraão, que foi considerado amigo de Deus muito antes de qualquer lei ser escrita, só porque ele acreditou em Deus. Paulo está dizendo: olha, se até Abraão, que é tipo vovô de todas essas histórias de fé, foi justificado pela confiança dele em Deus, porque a gente está aqui tentando ganhar pontos com Deus seguindo regras. Gálatas 4, as duas alianças. Agora, imagina Paulo querendo ilustrar seu ponto com uma história que todo mundo conhece. Ele fala de Agar e Sara, duas mulheres ligadas a Abraão, para mostrar a diferença entre viver preso às regras, à lei, e viver pela promessa, a fé em Cristo. Agar representa a velha aliança, aquela que diz: faça isso, não faça aquilo, uma vida cheia de regras e sem muita liberdade. Ela é como uma cidade antiga, com todos seguindo regras estritas sem entender bem porquê. Sara, por outro lado, é a nova aliança. Ela é como uma cidade iluminada e cheia de vida, onde as pessoas vivem com alegria porque sabem que são amadas e aceitas não por causa do que fazem, mas por quem elas são. Através da história dessas duas mulheres, Paulo está tentando dizer: pessoal, nós somos filhos da promessa, como Isaac foi. Não precisamos viver presos, tentando cumprir a lei para ser aceitos. Nossa relação com Deus é baseada na liberdade e na promessa de que, por meio de Jesus, já somos aceitos. No fundo, Paulo está fazendo um apelo bem emocionado para que os Gálatas, e a gente também, vivam essa liberdade. Ele quer que entendamos que não precisamos nos prender a um monte de regras para nos sentirmos perto de Deus. Pela fé em Jesus, a gente já tem esse caminho aberto, essa conexão direta, que nos liberta e nos traz para perto de Deus como filhos amados, não como estranhos tentando ganhar aprovação. Então, é isso. Gálatas 3 e 4 são um convite de Paulo para vivermos uma vida de fé autêntica, sem amarras, confiando que nossa relação com Deus vem de um coração que crê, não de um checklist de boas ações. Gálatas 5,
de boas com a liberdade em Cristo. Sabe quando você sente que tem uma lista gigante de regras para seguir e se pergunta: preciso mesmo fazer tudo isso para estar de boa com Deus? Paulo chega em Gálatas 5 com um papo reto sobre isso. Ele diz: galera, Jesus já nos liberou dessa vibe de ter que seguir a lei ao pé da letra para sermos aceitos. Viver em Cristo é tipo ganhar um passe livre daquela obrigação toda. Mas, Paulo faz questão de lembrar, essa liberdade não é carta branca para fazer o que der na telha, viu? É mais sobre viver de um jeito que mostra o amor e o respeito pelo próximo, sem precisar de uma lista de podes e não podes ancolada na geladeira. Aí, ele solta a lista dos frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Paulo é tipo coach espiritual dizendo: se você está deixando o Espírito de Deus guiar sua vida, essas qualidades vão começar a brotar naturalmente. Não é forçando a barra, é fluindo. Gálatas 6, viver juntos e misturados. Partindo para Gálatas 6, Paulo entra na real sobre como devemos agir em comunidade. Ele começa com: se alguém está passando por um perrengue, não vira as costas. Dá uma força, com delicadeza, sem subir no salto alto. É tipo quando você vê um amigo tropeçar, você não ri e aponta, você estende a mão para ajudar a levantar. Ele também fala sobre cada um carregar sua mochila de pedras, mas isso não significa que a gente não possa aliviar o peso dos outros de vez em quando. Imagine que você está numa trilha pesadona, não seria legal se alguém oferecesse levar sua garrafa d'água por um trecho? É mais ou menos essa a ideia. E tem mais, Paulo manda real sobre a lei do retorno, tipo, o que você planta, você colhe. Se você está plantando atitudes legais, prepara-se para colher coisas incríveis. Mas se está semeando zica, não espero colher flores, sacou? Para fechar, ele diz: não vamos desanimar de fazer o bem. Na hora certa, a gente vai colher, se não largar o aro. É como se dissesse: continue firme, ajudando, amando, que no fim, tudo isso volta para você de algum jeito. Em resumo, Gálatas 5 e 6 é Paulo dizendo: viver pela fé em Jesus é liberdade pura, mas não esquece que com grande poder vem grande responsabilidade. Vamos viver essa liberdade ajudando uns aos outros, plantando o bem para colher o bem. E aí, que tal levar esse papo para o coração e ver como podemos aplicar essas ideias no dia a dia, ajudando a galera ao nosso redor e vivendo essa liberdade que Jesus nos deu? Liberdade em Cristo. Quando falamos sobre a liberdade em Cristo, estamos falando de um tipo de liberdade que não é a fazer o que bem entender. É mais sobre ser livre das correntes que nos prendiam antes de conhecermos Jesus. Tipo, antes a gente estava preso à ideia de que precisava seguir um montão de regras à risca para ser aceito por Deus. Mas aí, Jesus chegou e disse: ei, eu já fiz o necessário. Confie em mim e você estará conectado com Deus. Agora, tem dois extremos que a gente precisa evitar: o legalismo e a libertinagem. O legalismo é como se a gente tentasse medir nosso relacionamento com Deus por uma régua de quantas boas ações a gente faz. É tipo achar que Deus vai gostar mais da gente se seguirmos todas as regras direitinho. Mas aí, por outro lado, tem a libertinagem, que é achar que, como Jesus já nos salvou, podemos viver de qualquer jeito, sem ligar para o que é certo ou errado. A verdadeira liberdade está no meio termo, vivendo de um jeito que honra a Deus porque a gente ama Ele, não porque a gente está tentando marcar pontos. Frutos do Espírito. Agora, falando dos frutos do Espírito, sabe quando você vê uma árvore carregada de frutas e pensa: nossa, essa árvore está saudável. Os frutos do Espírito são tipo isso, mas na nossa vida. São sinais visíveis de que o Espírito Santo está agindo na gente. São coisas como amor, alegria, paz, paciência, gentileza, bondade, fidelidade, mansidão e autocontrole. Quando a gente começa a viver essas qualidades, não é só a nossa vida que muda, a gente começa a afetar positivamente quem está à nossa volta.
É como se a gente se tornasse uma árvore em que dá sombra e alimento para os outros. E não é por força própria, é algo que flui naturalmente de dentro para fora, graças à nossa conexão com Deus. Vida comunitária. Por último, mas não menos importante, tem a vida em comunidade. Sabe, a fé cristã nunca foi sobre ser um lobo solitário. Desde o começo, Jesus juntou um grupo de amigos e disse: vamos fazer isso juntos. A comunidade cristã é sobre apoiar uns aos outros, aprender juntos, rir juntos e, às vezes, até chorar juntos. É na comunidade que a gente pratica os frutos do Espírito. A gente aprende a amar de verdade quando alguém do grupo tá difícil de lidar. A gente aprende a ter paciência quando aquele plano de evangelismo não sai como esperado. E a gente se anima a viver conforme o Espírito quando vê um irmão ou irmã vivendo dessa forma. Então, resumindo, viver a liberdade em Cristo é andar numa corda bamba entre não ser legalista nem libertino, deixar os frutos do Espírito brotarem na nossa vida de forma natural, e fazer tudo isso junto com uma galera que tá na mesma caminhada. Isso é viver a fé de um jeito real e impactante. Conclusão. Resumo do estudo. Então, galera, demos uma boa caminhada pelo livro de Gálatas, né? Começamos vendo Paulo meio que colocando seu currículo na mesa, mostrando que não era um apóstolo de segunda linha, não. Ele defendeu o evangelho que pregava com unhas e dentes, principalmente contra uma galera que queria que os novos cristãos seguissem um monte de regras judaicas. Depois, mergulhamos na ideia bombástica de que somos justificados pela fé em Jesus, e não por seguir um monte de regras. Paulo usou até algumas histórias antigas para deixar claro que essa liberdade vem de longe e não é ideia nova. E no final, falamos sobre como essa liberdade não é desculpa para fazer bagunça, mas um chamado para vivermos guiados pelo Espírito, produzindo amor, paz, alegria e outras coisas boas que todo mundo gosta. Desafios atuais. Agora, puxando pro nosso rolê, dá para ver que as tretas de Gálatas não estão tão longe assim, né? A gente vive numa época que adora uma regra, uma forma certinha de fazer as coisas, até para ser aceito por Deus. Mas Paulo já falou, não é assim que a banda toca. A nossa relação com Deus não vem de seguir um manual de instruções, mas de confiar e viver em Jesus. E essa parada de liberdade em Cristo? A gente sabe que liberdade demais às vezes vira bagunça. Mas Paulo deixa a letra, é para usar essa liberdade para servir uns aos outros com amor, para ser guiado pelo Espírito e não pelos nossos desejos que, vamos combinar, nem sempre são os melhores. Chamado à ação. Então, o que a gente tira de tudo isso? Primeiro, vamos dar valor à nossa liberdade em Cristo, entendendo que ela vem de crer nele, não de seguir um monte de regra. Segundo, bora viver essa liberdade com responsa, deixando o Espírito guiar nossas vidas, produzindo coisas boas e ajudando a galera ao nosso redor. Vamos levar essa mensagem de Gálatas para a nossa vida, para a nossa igreja, para nosso mundo. Vamos viver de um jeito que mostra que a gente entendeu o recado: fé em Jesus, vida no Espírito, e um montão de amor e serviço pelos outros. Bora nessa? Para mergulhar mais fundo no estudo de Gálatas e realmente sacar tudo que esse livro tem a oferecer, é uma boa ideia reunir alguns recursos que vão te ajudar a entender melhor o contexto, as nuances e as aplicações práticas. Então, se liga nessa lista de materiais que eu separei para você. Livros e comentários bíblicos. Comentário bíblico expositivo por Warren W. Wiersbe. Este é um guia super acessível que traz insights práticos e aplicáveis para a vida cotidiana. O Wiersbe tem um jeito de explicar as escrituras que é fácil de entender. Gálatas para você por Timothy Keller. O Keller tem uma habilidade incrível de conectar as verdades profundas do Evangelho com o dia a dia. Este livro é ótimo tanto para leitura pessoal quanto para discussões em grupo. O Novo Comentário da Bíblia, em edição atualizada, é um recurso mais acadêmico, mas não pense que é chato por isso. Ele te dá um panorama bem completo do contexto histórico e cultural de Gálatas. Recursos online. BibliGateway, bibligateway.com, um site incrível para ler Gálatas em diferentes versões da Bíblia.
Além disso, tem comentários e dicionários bíblicos super úteis. Desiringgod.org. Aqui você encontra sermões e artigos sobre Gálatas que são bem profundos e edificantes. Ideal para quem quer entender melhor a aplicação dos ensinos de Paulo. The Bible Project, bibleproject.com. Eles têm vídeos animados que resumem os livros da Bíblia e explicam temas bíblicos complexos de um jeito super fácil de entender. Confira o vídeo sobre Gálatas. Diários de estudo bíblico e discussão em grupo. Diário de estudo bíblico. Anotar suas reflexões enquanto estuda é uma maneira excelente de processar o que você está aprendendo. Pode ser um caderno simples ou um diário temático que você encontra em livrarias cristãs. Grupos de estudo. Nada substitui a riqueza de discutir a Bíblia em grupo. Cada pessoa traz uma perspectiva única, e juntos, vocês podem aprofundar o entendimento e aplicar os ensinamentos de maneira prática na vida de cada um. E aí, bora estudar? Começar um estudo de Gálatas com esses recursos ao seu lado vai transformar sua leitura da Bíblia. Não só você vai entender melhor o texto, mas também vai ver como ele se aplica à sua vida. Então, junta a galera, escolhe alguns desses recursos e mergulha de cabeça no estudo. E lembre-se, o mais importante é manter o coração aberto para aprender e crescer através da palavra de Deus. Uau, que jornada incrível foi essa! Espero que você tenha sido tão tocado e transformado por essas verdades quanto nós. Se esse estudo foi valioso para você, por favor, dê um like para nos mostrar seu apoio. Isso realmente ajuda mais pessoas a encontrarem esse conteúdo. E, claro, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora. Temos muito mais estudos bíblicos ricos e profundos vindo por aí que você não vai querer perder. Deixe seu comentário abaixo compartilhando como esse estudo impactou você ou alguma percepção que teve. Amamos ler cada um deles. E, por último, mas definitivamente não menos importante, compartilhe este estudo. Nunca se sabe como as palavras de Deus, através de Gálatas, podem impactar a vida de alguém hoje. Obrigado por estar conosco, e até o próximo estudo.